valendo! Começou a groselha. Lá vamos nós, Brunão. Acho que você nunca participou de um podcast tão bagunçado como esse aqui vai acontecer, cara. E tão, assim, diferente, porque a gente não vai perguntar de faturamento, não vai perguntar de operação, de turnaround, de marketplace. O Paulo tá chique nessas palavras. Vai, solta as suas. Pitch, chicken fly, EBITDA, EBITDAR. Chicken fly, essa daí eu não ouvi falar, você não ouviu falar? Não. Chicken fly, cara. É a paleta mexicana, chicken fly. Chicken fly, famoso voo da galinha. O cara vai... Ah, entendi. Chicken fly. Cara, mas antes, o senhor Dre me passou uma tarefa que eu vou começar a fazer sempre agora, que é apresentar o nosso convidado, cara. Porque a gente começa aqui, já começa papo, que a gente sempre traz amigo. É verdade, né? E aí o pessoal que tá assistindo fala, cara, beleza, mas... Who the fuck is this person? Apesar de você ser, talvez, um dos caras mais conhecidos que já sentou aqui nessa... Mas mesmo assim, a turma que assiste aqui é mais tarada do esporte, do triatlo, menos tal, dos negócios. Menos dos negócios. Mas tem. A gente já trouxe aqui o Álvaro, já trouxe aqui... Álvaro, grande Álvaro. Os meus brothers Ferreiras, o Hernani quanto o Gabriel. O seu antigo sócio. Denils. Seu antigo sócio. O André Bizelli. É isso, acho que... empresários, atletas. E é bem comum... Não, calma, já ia fazer a primeira pergunta. Já. Apresenta então, Bruno Nardon. Bruno Nardon tem a mesma idade que a gente, quer dizer, que eu quase, né? Campeão olímpico 8,6 de negócios. Exato. Pelo menos um. Exato. Top... Se tivesse Conan dos negócios, ele estaria lá, classificado. Ele estava lá. Ele estava classificado. Empresários, cara, eu já ia me encomendar volta lá. Começou... Sabe de onde ele é? Eita, onde ele nasceu? Assis. Grande Assis, cara. Você conhece? Conheço, cara, conheço. Eu fui pra Bauru agora sexta-feira dar uma aula, é ali perto, né? É, do lado. Mas você conhece por quê? Cara, eu já fui numa Interunesp em Assis. Ah, garoto. Então não conhece mais ou menos, né? Conhece, você lembra pouco. Você lembra pouco. Mas eu tinha amigo também da faculdade lá, por isso que eu fui até, inclusive. E você... O cara fez carreira fora, né? Já trabalhou fora, enfim, empreendeu fora. Não, estudou fora. Não, estudei fora. Trabalhou também, e né? trabalhei na Airbus, rapidinho. Ah, eu vi isso aí. Foi rapidinho, assim. Só pra ver se eu queria ser engenheiro. E foi assim, rápido, não gostou? Ou foi... Não, na verdade Era mais estágio, né? Eu fui fazer um duplo diploma na França, que eu ganhei uma bolsa de estudos pra morar lá, e eu fiz engenharia mecânica como formação na Unicamp. E quando eu tava no meio da faculdade, eu falei, eu quero fazer mesmo, quero ser engenheiro. Daí eu tranquei um ano de faculdade pra testar ser engenheiro. E daí eu fui trabalhar na Airbus, foi sensacional, só que eu vi, não é pra mim. Não é a vida que eu quero levar, quero provavelmente empreender em alguma coisa de tecnologia. A gente tá falando isso de 2009, mais ou menos isso. E eu voltei daí pro Brasil, me formei já com a cabeça de empreender, entendeu? Tá. E você não ficou com vontade de morar lá? Cara, eu fiquei, porque assim, você mora na França ou na Europa como um todo, é um país que a qualidade de vida é gigantesca, você não tem muita diferença social entre, assim, você tem a galera que tem muita grana, só que você não tem galera pobre, o Estado te provê tudo, só que, cara, é um negócio que tá fadado a morrer, essa é a verdade, porque o Estado provê tudo pra todo mundo... Alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Então... Quando você mora lá é interessante. Por quê? Porque tudo funciona, a saúde na média é boa, a galera se alimenta bem, existe um estilo de vida diferente. Só que você tá naquele ambiente onde todo mundo é parecido, então você também não tem aquela competição, ou se você trabalha, que nem eu trabalhava mais do que eu deveria, a galera, vai embora, vai viver sua vida. Como assim? Tem um monte de coisa pra fazer, pô. Você tá maluco? Da onde eu venho... Você me deu um trabalho, velho. Da onde eu venho, o trabalho é importante, né? Então, é muito diferente a cultura. E não tem certo e errado, tá? Sim, tem o que funciona pra cada um. E aí você voltou, formou e já começou a empreender? Não, então, eu voltei. Eu achei que ia demorar 2 anos pra me formar. Eu me formei em 6 meses, que eu consegui validar um monte de crédito. E eu comecei a trabalhar numa consultoria pra entender. Eu falei, banco eu não quero ir, que tinha um monte de amigo meu que foi pro mercado financeiro, eu já sabia como que era. Indústria eu já tinha testado, não tinha gostado. Falei, deixa eu ver se consultoria é legal. Fui trabalhar em consultoria de estratégia, achei legal, peguei uns projetos bem bacanas, só que daí eu já vi que também não era pra mim, por N motivos, e comecei a fazer meu primeiro negócio paralelo
com o trabalho. Então, trabalhava até 9, 10 da noite, das 10 e meia... Que era a história da conexão dos professores. Exato. Das 10 e meia até 1 e meia da manhã, eu comecei a fazer meu primeiro negócio, que era um marketplace para conectar professor com aluno, que... Quando eu morei na Alemanha, eu queria voltar a fazer aula de música e achei um site que tinha os professores perto de mim. Quando eu vim para São Paulo, que eu não era de São Paulo, fui de Assis e depois morei em Barão Geraldo e Campinas, que são 2 cidades pequenas, tudo é perto, fazia tudo de bicicleta. Quando eu voltei para cá... Olha lá, por isso que o cara é bom de bike, não é no meio. Não vamos exagerar, né? Calma lá. E daí eu não achei esse serviço aqui, era tudo muito longe. Falei, deixa eu criar esse negócio para resolver meu problema. Eu demorei uns 4 meses para lançar o negócio, queria programar eu tudo sozinho. Cara, você faz aquele negócio que o Excel aceita tudo e Sim. foram os grandes aprendizados que eu tive começando a tentar empreender sozinho. Comecei a procurar um monte de gente que estava empreendendo na época para perguntar, cara, eu tô fazendo isso, lancei, coloquei no ar, errei por 100 meu modelo meu plano de negócios, o dinheiro que eu tenho não vai dar para fazer isso sozinho. E aí, o que eu faço? E as pessoas começaram a me apresentar, e daí um dos meus amigos me apresentou para a turma da Rocket Internet, que era o fundo alemão que tinha vindo para o Brasil e que estavam começando vários negócios. Eu fui apresentar o meu negócio para eles investirem, eles falaram, cara, o seu negócio é muito ruim, mas a gente gostou muito de você, vem trabalhar com a gente aqui no fundo para você aprender o que é a internet. Eu falei, pô, faz total sentido. E lá no fundo a gente lançou a Canui. Então, o meu começo de empreender foi um pouco diferente, porque eu comecei a fazer meu negócio... E a Canui você cresceu e vendeu rápido também, né? Cara, a Canui a gente começou com um dinheiro grande do fundo e eu e mais 2 sócios começamos o negócio, então a gente tinha uma participação minoritária, porque o fundo... Quando isso? Bancou tudo. Isso foi fim de 2011, quando a gente começou. Caramba, velho. Cara novo, hein? E daí a gente, cara, não tinha a mínima ideia como era fazer varejo. A gente aprendeu tudo do zero. E como a gente não era do mercado... A gente se perguntava sobre tudo que era feito no mercado. Por que não pode fazer assim? Por que não pode fazer isso? Pô, mas desse jeito não faz menor sentido. Vamos mudar, mas tem que mudar o fornecedor. Ué, vamos conversar com o fornecedor. Tipo, umas coisas meio óbvias que quem tá muito tempo dentro do business... É feito assim, tem que ser feito assim. Tem que ser feito assim. Então, isso ajudou a gente chegou ali até meio bi de faturamento quase em 2015, lucrativo desde o 2º ano. E a gente vendeu para a Dafit a operação. Eu fiquei 2 anos lá na Dafit, ajudando a empresa a fazer um turnaround. Que eles eram 2 vezes e pouco maior do que a gente, só que davam prejuízo. E daí eu ajudei eles, eu, mais os meus sócios, mais uma outra empresa que veio junto, que era a Tricai. A gente ajudou a rearrumar o grupo, que em 1 ano já estava dando lucro. E daí depois de lá eu saí, trouxe a RAP para o Brasil, mas desde 2013, quando a gente quase quebrou a Canui, a gente fez umas navalhadas lá normal, né, de moleque jovem. Eu comecei em paralelo a investir em uns amigos e lançar coisas em paralelo em internet, que eu falei, se a Canui der errado, eu preciso ter alguma outra coisa pra fazer. Umas diversificações aqui. E daí eu fiz várias coisas em paralelo, assim, algumas que deram muito certo, algumas que deram muito errado, mas tô desde 2011, 12 aí na internet, entendendo de distribuição, entendendo de empreender, entendendo de começar a empresa do zero para Agora a pergunta difícil. Why? Porque a sua cabeça é muito engenheira. Tô vendo aqui, você fala, por que ele não morar na França? Você tem lá a sua cabeça de engenheiro pensando assim. Mas por que empreender e empreender, seguir empreendendo? O que te queima aí dentro, te move pra você falar, cara, vou fazer outra, vou fazer desse jeito, não vou fazer daquele jeito? É uma boa pergunta, e eu sempre paro para pensar sobre isso, e uma coisa que eu vejo é que desde quando eu sou pequeno eu gosto de resolver problema que ninguém nunca conseguiu resolver, e é isso que me dá tesão, fazer algo que ninguém nunca conseguiu fazer. O negócio em si, menos importa, mas o porquê fazer isso, o como fazer isso e com quem fazer isso, importa. Então, todas essas empresas que eu passei antes, seja Airbus, seja consultoria, eu não gostei porque as pessoas puxavam o tapete do outro. Por quê? Porque é o normal de uma empresa maior ser uma pirâmide que para você subir só tem um espaço. Alguém tem que cair do lado. E você não olha esse quebra-cabeça que você está montando aí, pessoas, o que fazer, por que fazer. Você olha só, para ganhar um salário melhor, eu preciso
tirar o lugar desse cara, né? É outro papo. É isso. Não é crescer junto, né? Tipicamente em corporações é desse jeito. E quando você volta para uma empresa que é uma startup, se você puxa o tapete do seu vizinho, todo mundo cai. O seu cai também. Todo mundo cai. E eu nunca entendi isso, talvez porque eu sou meio inocente, era meio inocente, meio naif, eu sempre pensei no máximo global das coisas. Como que a gente faz pro todo ser melhor? Mesmo que eu tenha que perder um pouquinho no curto prazo. Tá tudo bem. O importante é a gente como comunidade, como empresa, como humanidade evoluir, né? Então, esse sempre foi o meu pensamento. E eu nunca encontrei uma cultura que fosse assim. Então, como eu nunca encontrei uma cultura que fosse assim, eu falei, pô, talvez seja mais fácil eu criar uma cultura com os valores que eu acredito e que tenham pessoas que, por mais diversas que elas sejam, mais diferentes que elas sejam, que elas acreditem na mesma coisa, que é, cara, conseguir fazer coisas que são muito difíceis, que ninguém consegue fazer juntos. Sim. Então, esse sempre foi ali o meu, vamos fazer essas coisas que são difíceis que ninguém E aí fez. você consegue o ápice lá do empreendedor, que é o exit, o cara botou uma grana no bolso e tal. E what then? E aí, você chegou lá. Qual que é a sensação? É porque tem a ressaca do pós-Ironman que a gente vai te contar depois como é que é. Tá bom. Que é meio deprê. Mas depois você consegue. E aí? Tem um vazio? Ou, já tá olhando a próxima? Ou tem uma questão de reflexão interior do porquê que eu faço realmente essas coisas que eu faço? Era só pelo dinheiro? Ou era só pelo exit? O que é? Então, vou voltar uns passos para trás. Eu, talvez lá com os meus 20 e poucos anos, quando eu morei na França, os invernos europeus, para quem já passou morando lá, sabe o quão triste é. Escuro. É escuro, é triste, dependendo dos amigos que você não sai pra fora, é gelado. E esses momentos, pra gente que é brasileiro, que nunca enfrentou isso, é depressivo, né? Então, foram momentos pra mim de grande reflexão. O que eu quero da minha vida? E eu comecei a pensar, cara, como que eu quero estar com 95 anos? Seja em termos de saúde, seja em termos de família, seja em termos de dinheiro / trabalho. Para eu chegar em 95, como eu tenho que estar com 70, com 50... com 40, engenheiro, com 30. É isso, quebrar um problema complexo em partes menores etapas, né? E falar, essa etapa que é mais perto, eu consigo chegar nela. Sim. E agora com 20 e poucos anos? Então essa foi a primeira coisa no meu racional, de como pensar isso. E quando você tem essa visão de longo prazo, você consegue abrir mão do curto prazo para as coisas que você quer, para as tentações que você tem, para ter aquela visão de longo prazo. Pelo menos eu sempre fui assim. Sim. Então, enquanto meus amigos estavam indo pra balada, eu tava virando noite, começando a empreender. Sim. Porque aquilo para mim fazia sentido. Quando a Canoe começou a dar certo, que eu não tava fazendo esporte, que eu entrava 8 da manhã no escritório, saía 1 da manhã e trabalhava fim de semana, e engordei 20 quilos, e abri mão da saúde no curto prazo, para mim fazia sentido isso. Quer dizer que daria para fazer isso por muito tempo? Não, porque a vida é um Ironman, é uma maratona, não é um sprint. Mas eu entendia que aquilo era passageiro. E uma das variáveis que eu entendi no terceiro ponto, que era dinheiro, que não é sobre ganhar muito, é sobre gastar pouco. E o gastar pouco, no fim do dia, não quer dizer que eu gaste pouco, quer dizer que eu gasto com o que eu realmente valorizo, que é uma vida um pouco mais frugal. Isso quer dizer o quê? Cara, o que é mais difícil? Você faturar 1 milhão a mais ou se sua margem é de 10% e sobra 100 mil de lucro no fim do mês, você economizar 100 mil. O que é mais fácil? Depende do seu negócio, mas muitas vezes é mais fácil você economizar 100 mil. Então eu sempre tive essa cabeça de... E pela minha criação, dos meus pais são de classe média, do interior, meu pai é agrônomo, agricultor, minha mãe é bancária, atendia em banco, ali na frente do banco e tal. Os valores que eles me deram é que tem coisas muito mais importantes que só o dinheiro, mas nunca faltou dinheiro. Então eu sempre tive na cabeça, cara, talvez eu não precise ganhar muita grana. Por que eu tô dando esse escopo aqui para vocês? Porque para mim era sobre ganhar dinheiro, uma parte era. Só que não era só sobre o final, o pote de ouro no fim do arco-íris, era sobre a jornada. A jornada tá sendo divertida de empreender. E, cara, a Canoe, para qualquer pessoa que trabalhou na Canoe, quando fala daquela época, cara, a galera, assim, ó, que nem eu tô arrepiando agora, vocês estão vendo arrependo. Foi um negócio louco, cara. De ter um monte de gente nova, que não tinha a mínima puta ideia do que tava fazendo,
mas que juntos a gente conseguiu fazer coisas que eram incríveis para aquele mercado de varejo e sempre inovando, sempre fazendo coisas 6 meses, 1 ano na frente dos nossos competidores, sendo trendsetter, aquele cara que está inovando e todo mundo vem copiando atrás. Então, para mim, que tem esse tesão de fazer coisas que ninguém nunca fez e fazer o negócio dar lucro, pô, só pra você entender, a Netshoes, vida inteira dela deu prejuízo. Conheço bem a turma ali. E adoro a turma. Vida inteira deram prejuízo. Fizeram IPO, continuaram dando prejuízo. Magazine Luiza comprou, continuaram dando prejuízo, 1 ano e pouco depois virou. A gente, desde o 2º ano, dava lucro. Então, são conceitos dentro do universo da Rocket, que era investidor, que eles investiam em vários negócios de e-commerce no mundo inteiro. A gente foi a primeira empresa a dar lucro. Caraca. Então, a gente para e pensa assim, fala, o meu tesão não foi ganhar o dinheiro no fim do dia. Pô, ajuda, porque resolve um monte de problema que eu tinha, que eu imaginaria que eu ia ter aquela grana com 60 anos de idade. Pô, eu tava ali com 30 e poucos, com uma grana que foi beleza. Tô bem. Agora, o desafio de fazer coisas fodas é o que dá tesão. Porém, a ressaca, o que foi? Teve a ressaca pós-deal de vender a Canui. Foi, a gente tinha criado uma cultura do caralho. E quando a gente vende, eu não sou mais o piloto do busão. Eu fico... Você não escolhe mais a música. Eu fico ali na primeira cadeira e consigo influenciar. Mas quem tá pilotando o busão é quem comprou. E era o deal. E a gente sabia. E pra gente fazia sentido. Então, a cultura que agora se integrou com o maior mudou. Então, essa sensação de vamos junto, importa mais quem tá do teu lado da guerra do que a própria guerra, começou a perder esse valor. Por quem tá do meu lado aqui, a gente mudou muita coisa, mas não era a mesma cultura, agora é uma cultura nova. Então, essa foi minha ressaca de, criei tanto meu filho pro mundo, ele tá pronto para ir pro mundo, agora ele casa com uma pessoa errada, ou ele agora tem uma babá cuidando, agora eu sou a babá dele. Então, assim, para mim esse pós foi difícil, mas foi importante, que aconteceu quando eu ainda era relativamente novo e me ensinou várias lições sobre apego, sobre o que realmente importa, o que não importa. E era esse o ponto, que você passou rápido da Canui pra rápido, eu falei, não, vamos parar aqui, porque eu acho que esse ponto, que é um pouco que o Vitor compartilha bastante aqui, né? Quando ele vendeu a empresa e aí ele, pra onde eu vou? E assim como ele, você também mudou completamente de trabalho, assim, né? De função, ou... De função não, mas de mercado, né? Tem algum motivo específico? Do assim, que você fala da... Que você... beleza, eu vendia artigos esportivos e agora vou pro Rap. Tá, deixa eu dar, então, um passo pra trás. Acho que mais que Rap é G4, velho. Aí depois, porque... Mais que Rap é G4. E aí depois começar a dar as caras no Instagram. Ter que virar blogueiro. Esse é o mais difícil pra mim, cara. Esse é o mais difícil hoje em dia, viu? A gente conversou. Quando a gente vendeu a Canui pra Dafit, o primeiro ano foi, maravilhoso, fizemos um monte de coisa, implementamos um monte de coisa, foi legal. O segundo ano, eu já vi que eu não ia querer ficar lá muito mais tempo. E quando desce o earn-out, né, que é o tempo que você precisa ficar depois que você vendeu a companhia, eu já ia sair, ou talvez saísse até antes e deixaria um dinheiro na mesa, mas tá tudo bem. E eu voltei a abrir minha cabeça pro mundo, porque quando eu tava na Canui, eu tava assim, aqui, Canui, foco, execução. Não saía para evento de empreendedorismo, fazer muito network. Porque o meu negócio não precisava. Eu precisava fazer networking com quem era do meio. E tá ótimo. Para mim era good enough, porque eu não tinha tempo. Fornecedor de bola, de camiseta e acabou. De tênis, de roupa, fábrica. É o que é, e vamos focar e vamos fazer o negócio. E você curtia esporte, assim? Você foi um cara que sempre pirou, não? Eu venho da natação. Nunca fui atleta federado nem nada. Mas dos 7 anos até os 16 eu nadava 6 vezes por semana. Caraca. Então, não que eu esteja bem hoje, estou voltando. Não, mas já deve nadar melhor que eu. Mas, nadava bastante. Você veio da natação também ou não? Sim, a gente falou na consulta. Ele falou, tô treinando bastante porque eu já treinava. Falando, não, velho, agora você precisa treinar bastante. Precisa treinar mais, Mas eu vou deixar agora para os próximos ciclos, que deixa eu melhorar a corrida, que a corrida eu sou muito ruim na corrida. Mas, voltando ao ponto, depois dessa venda da Canui pra Dafit, eu comecei a pensar no segundo ano, e aí? E comecei a abrir minha cabeça um pouco mais. Você já era casado? Eu já tava com a minha esposa desde 2013 pra 14, namorando, não era casado ainda, e nem tinha filho.
E nesse momento eu comecei a me perguntar, e aí, qual o próximo grande desafio que eu quero ter? Eu quero abrir um negócio do zero de novo. E abrir um negócio do zero de novo, para quem já fez mais de uma vez, sabe que os primeiros 1, 2, 3 anos, dependendo do negócio que você tá, é muito difícil. Prova de humildade. Cara, assim, é uma humilhação cada dia. É igual eu começando a treinar para Ironman. É tudo novo, você tem ali aquele vale da morte, onde você tem que achar a dor real do cliente, achar o produto que encaixe, que essa base de cliente seja grande o suficiente, testar, testar, putz, encaixou, daí é o que a gente chama de product market fit, que o produto encaixou com o mercado, daí começa a acelerar, e beleza, deu um negócio, começa a pegar corpo. É muito difícil esse começo. E eu falo isso porque, que nem eu falei, em 2013, eu comecei a investir em outras coisas e estava muito próximo desses outros sócios. E vários negócios lá deram errado. E alguns começaram a dar certo. Então a pergunta era, será que eu quero começar do zero? Porque eu não estava com muito gás para isso. Será que eu quero pular para algum dos negócios que eu já investi e estou ajudando? Então na época tinha uma empresa que chama Liber Capital, que é de antecipação de recebível, que a gente resolveu um problema da Canu e da Dafit, de outros e-commerces, e o negócio começou a ficar super grande. Tinha a Suno Research, do Thiago Reis, foi um dos primeiros grandes influenciadores do mercado financeiro. Ele tinha acabado de montar o negócio, eu conheci ele num grupo de poker que a gente tinha, eu e o Thales, já que a gente tinha montado esse grupo fazia tempo. Ele foi lá, conheci ele, comecei a entender do negócio, fui o segundo investidor dele, mas ajudei muito ele. Assim, eu entrei antes de ter produto, antes de ter lançado nada. E ajudei muito ele a crescer o negócio. Então, tinha esse negócio que estava indo bem, tinha outras coisas que estavam indo bem. Será que eu pulo para esses negócios? Ou será que eu pego e faço algo parecido com o que foi a Canu e pego um modelo de negócio que já é provado que funciona e replico para outro mercado. E executo melhor no outro mercado? E foi nesse momento que eu já estava tendo conversas desde o começo de 2016 com a turma da Rappi. Porque tinha alguns investidores em comum que tinham me procurado. Falaram, cara, você é um cara mega referência nesse mercado de e-commerce, querendo ou não, Rappi é delivery, mas também tem e-commerce, você entende bem do setor. Cara, consegue apresentar a galera, conectar a galera? Eu comecei a conversar com os caras, assim, e eles me fizeram umas 3 propostas durante o ano para eu virar sócio da Rappi, trazer a Rappi pro Brasil, antes de eu aceitar. E na última vez, eu já tava ali meio que, não sei se se não é, foi... Carnaval de 2017, eu viajei para Colômbia, fiquei uma semana lá conhecendo a operação e aceitei a proposta dos caras, virei sócio deles lá e daí eu trouxe Rappi para o Brasil. Por que esse negócio? Muito menos sobre o negócio, muito mais sobre o que fazia sentido para aquele momento da minha vida. Mas eu sabia que ia ser um tiro muito mais curto, porque era um momento que eu falei, cara, é um tiro. Vão ser 2, 3, 4 anos. Vou virei sócio dos caras. Daqui 3, 4 anos eu vou estar em outro momento de vida. Eu vejo meu próximo ciclo. Eles captam e me tiram. É isso. E que foi um pouco do que aconteceu. Cara, eu sou muito bom de tirar do 0 para 1 e do levar do 1 para o 10 o business, levar do 10 para o 100. Eu gosto de montar o time que vai conseguir fazer isso muito bem. Né? São 3 fases muito diferentes, do 0 para 1. Cara, onde 5 pessoas, testando muito, você é super centralizador. Do 1 pro 10, eu acho que é o momento que vocês estão passando aqui, que você vai chegar ali em 50 pessoas no time vai chegar ali num faturamento de 50 milhões por ano, 60 e tal, e daí do 10 pro 100, que é quando você vai ter ali 3 fases no meio, né? Vai até 150 pessoas é uma empresa, de 150 a 300, 400 é outra, acima de 400 é outra empresa. Então, nesses momentos ali acima de 200, 300 pessoas, eu consigo montar o time que vai fazer gestão do dia a dia. Eu sou mais o cara, vamos lá, qual o próximo? Qual o gargalo? O que é o próximo negócio que vai fazer a gente ficar gigantesco, entendeu? Então, essas mudanças aconteceram muito mais por causa disso. E daí veio meu primeiro filho. Em 2018, nasceu meu primeiro filho. E muda tudo? Só quem tem filho sabe o quanto muda, né? Você não tem ainda, você vai pra terceira. E aquele momento eu tava trabalhando... Não sabia se podia contar, né? Pode. Eu tava trabalhando no esquema 007, meia-noite, 7 dias por semana na Rappi. Fim de semana. 007. Gostei dessa, hein, velho? Vou usar pra treino. É isso aí. Cara, quem acha que treinar pro Ironman é difícil, meu amigo? Caraca, 0 Você tá maluco? Pra mim, treinar pro Ironman... De novo, delícia. não é que é fácil. Mas é uma delícia, pô. O tanto que eu trabalhava, cara, eu já chegava às 7 horas da manhã no escritório, saía 2 da manhã. E fim de semana, que era quando você deveria descansar, é onde tem mais pedido de delivery, pô. E era onde dava mais treta. Então eu ficava amanhã com a minha esposa, à tarde ia pro escritório, ficava até 5, 6 da tarde, voltava e domingo, às vezes era domingo inteiro, e segunda tamo lá,
terça tamo lá, cara, loucura. E assim, eu falei, de novo, saímos de 0 para alguns milhões de pedidos, 0 para mais de 40 cidades, 0 para 1.500 pessoas em 2 anos e pouco. É uma loucura você fazer isso em tão pouco tempo, né? É insano. Tinha dinheiro, o que facilitava a vida, o que aceitava desaforo. Mas, cara, chegou uma hora que eu falei, é insustentável. E na hora Insalubre. Na hora que o filho nasceu não, tá, que eu fiquei sabendo, minha chave virou. Falei, eu esperava ter filho daqui 4, 5 anos. E minha esposa também tava nessa. Mas, eu tava com 30 anos, sabendo que meu filho ia nascer no próximo ano, e eu falei, e aí, será que é isso? Será que não é? A minha esposa chegou e falou, olha, eu não quero ser mãe solteira. E você começa a repensar na vida, e foi na hora que eu dei 2 passos para trás, falei com a turma, também já tinha ganho um dinheiro, tanto nisso, quanto nos outros negócios que estavam indo bem, os investimentos que eu fiz, que era muito mais do que eu imaginava, como eu gasto pouco. Eu falei, não faz mais sentido. Se não faz mais sentido, eu não vou curtir a jornada, que para mim é o mais importante. Deixa eu pensar no próximo. Fazer outra coisa. Deixa eu pensar no próximo. E foi nesse momento que eu já tinha aberto muito a cabeça ali desde 2015, fim de 14, 15, que, eu, Thales, Alfredo, a gente se conhece já faz tempo, já discutia muito o modelo de negócio, como investir em muita coisa que estava certo, os meninos também vinham me procurar, o que você está investindo, deixa eu investir com você, vamos ver. E daí eu abri um fundo de investimento junto com outros sócios para profissionalizar o que eu fazia, que não era muito profissionalizado, era na física a maioria, que chama North Ventures, negócio que vai super bem legal. Só que também entendi que não era para mim esse negócio. E em paralelo a gente abriu o G4 mais como uma brincadeira. Era um negócio para ajudar a pagar férias. A galera pedia toda hora aí e tal. É isso, a gente, muita gente pagava muito dinheiro pra gente da palestra. Na hora que a gente saía da palestra, era pra um monte de empreendedor ou pra empresa, a galera vinha conversar com a gente e falava, como que você resolveu isso na tua empresa? E aquilo? E a gente ficava ali meia hora, 1 hora, trocando ideia, resolvendo o problema da galera. A gente falou, e se a gente inverter o jogo? Em vez da gente ir nesses eventos, a gente faz um evento, faz a galera pagar pra vir no evento. Será que vai dar certo? Vamos testar. O Thales, que sempre foi mais polêmico, mais midiático, gostou disso, fala bem pra caramba. Cara, você para pra conversar com ele, o cara ele é uma máquina, eu amo. O Thales é mito. E sempre foi. Não é de agora, sempre foi. Conheço ele desde 2012, que ele foi investido pela Rocket também. E a gente virou melhores amigos naquela época já, porque a gente era os únicos que ficava meia-noite trabalhando. Então eu ficava só o dono mesmo, né? Eu ficava no 7º andar, ele ficava no 9º, eu subia pra trabalhar fim do dia com ele descia pra trabalhar fim do dia comigo, e a gente ficava trocando ideias sobre tudo. E daí, ele já tinha um Instagram que era relevante, ele fez uma arrasta pra cima, bombou. Eu falei, deve ser demanda reprimida, porque eu sou o cara que sou advogado do diabo sempre, né? Sempre que dá muito certo, eu já me fudi quando tava dando muito certo, muita coisa, quase quebrar a canudo, então olha, calma, vamos com calma. Só que na 4ª turma que a gente fez, já veio muita gente do mercado tradicional, empreendedor de verdade, do Brasilzão. Não era mais a galera early adopter, os primeiros ali, que já eram fãs, eram mais de startup, mudou, a gente precisou mudar as aulas. Eu falei, cara, na 5ª turma, eu falei, galera, tá vindo um monte de gente recomendada da 1ª e da 2ª turma. Tem business de verdade, vamos começar a recolocar todos os lucros na empresa, vamos montar time, vamos fazer o negócio crescer. Nesse momento, casou com a minha saída da RAP, e naturalmente eu fui assumindo mais esse papel presente no dia a dia do G4. A gente colocou uma pessoa para tocar, que era o Tony, foi nosso primeiro sócio operador que tocava o business, mas eu entrei mais para dentro do business, mais um pouco distante, não como executor, mas para tomar essas grandes decisões. E daí depois de 1 ano, 2, o Thales também vendeu a Singu para Natura, ele entrou para dentro, o Alfredo também começou a entrar mais para dentro e foi quando o business decolou de verdade. Cara, assim, comparando o G4 com os seus outros trabalhos, você passou muito mais a um produto que é um serviço, assim, né? Alguma coisa de experiência e de educação. Cara, na minha cabeça, a princípio, seria completamente diferente, né, cara? Queria que você contasse como foi, porque uma coisa é você vender um produto, tá aqui, custa tanto. Outra coisa é, cara, assim... Olha o médico perguntando como que ele cobra mais caro. Não, cara, é um pouco disso também, mas não quanto mais caro, mas é porque... Como que você fez? Cara, como é que você fez esse negócio de, é como eu pegar as coisas que eu aprendo aqui na Z2 e aplicar no meu doc, por exemplo. Isso pra mim é
Eu vejo alguns paralelos, mas tem algumas travas que, para você, acho que você consegue... Cara, assim, a primeira coisa que a gente sempre pensou é que, no fim, educação, e isso a gente pensava lá desde o comecinho, nada mais do que um canal de aquisição de um dono de empresa médio, pequena, que tem mais dores do que só educação. E como a gente consegue, no longo prazo, entender que existe esse ecossistema e prover mais soluções para esse dono de empresa. Porque eu já fui dono de empresa, sou dono de empresa, sou empreendedor. Isso que a gente é, eu não sou professor, sou empreendedor. Eu pago boleto, já passei na realidade de ter que demitir um monte de gente no mesmo dia, porque a gente fez cagada. Já passei por ficar 5 meses sem me pagar qualquer coisa, porque o caixa da empresa apertou. Já passei, cara, por N coisas, né? Você trabalhava com entregador, desde as mais, que você imagina, eu não falo em podcast, depois eu falo para vocês que você, de segurança, violência, que pode acontecer, até, você chegar pro teu fornecedor, que é um dos maiores, e falar, cara, eu não vou conseguir te pagar agora, preciso te pagar daqui 90 dias. E aquela gastrite comendo de como eu vou resolver esse problema. Então, a realidade é que quem é empreendedor quer aprender com o empreendedor. Uhum. Então, pra gente foi natural, porque a gente é empreendedor, a gente não é influenciador. A gente está aprendendo a jogar esse jogo da mídia social. O Thales já era mais natural, que eu falo que ele é a Xuxa. Sim. É mais comunicador. Natural. É mais comunicador. O Alfredo, que é o Faustão. Não porque ele é um pouco acima do peso, mas porque ele é engraçado pra caramba. Ele é divertido pra caramba. Vai ter que fazer Iron Man também, Alfredo. E eu sou o cara que tá aprendendo a fazer isso, porque eu sou mais low profile, sou mais de boa. Então, pra gente, foi natural porque é mais uma empresa. E a empresa, toda empresa é igual. Toda empresa é igual. São as fases. O padrão é o mesmo. Do 0 para 1, o que você tem que fazer? Do 1 para o 10, o que você tem que fazer? Do 10 para o 100, o que você tem que fazer? No 10 para o 100, você tem ali do 10 para o 30, 40, do 40 para o 70, do 70 para frente. São fases iguais. O nosso papel é ser igual a você. É ser um médico que consegue ver os sintomas que estão acontecendo. O olho tá vermelho, tá com febre, tá caindo cabelo. O que será que pode ser que está causando isso? Vamos descobrir a causa raiz desse problema? E daí, igual um médico, fazer a anamnese, pedir os exames corretos, identificar a causa raiz do problema, entendendo a causa raiz, conseguir propor uma solução. Isso se aplica para qualquer negócio. E como eu já tinha feito vários negócios diferentes, seja varejo, seja distribuição de mídia digital, seja educação junto com a Suno, seja um business de B2B, venda muito mais longo prazo, contas grandes, que foi a Liber. E eu participei de vários conselhos de várias empresas diferentes. Então, toda hora eu tô vendo várias coisas. E, cara, no G4, é toda hora um negócio diferente passando por lá. Então, eu consigo entender os padrões até do setor. Tem coisa que eu não sou especialista, mas a gente consegue aprender. E daí a gente entende o que são as alavancas do negócio de educação. Uma alavanca é distribuição. Como que a gente faz bem a distribuição para as pessoas ouvirem falar melhor da gente? E daí tem tudo a ver com mídia social, podcast, evento, autoridade, coisas do gênero. Que é um tema, branding, que é um tema para você posicionar sua marca. Sim. Daí tem o tema de produto. Quais são os produtos que eu tenho? Mesmo eu não sendo uma empresa de produtos ou uma empresa de serviço, eu tenho produtos que eu vendo. Claro. Então eu tenho gestão estratégica, é um produto para empresas que faturam acima de 10, tipicamente acima de 15 milhões. Não tem teto, porque tem gente de bilhão que passa por lá. Onde eu, Thales e Alfredo, damos aula. São 4 dias, 1 dia e meio de aula, 1 dia e meio de mentoria. Tem um motivo de tudo ser do jeito que é. E a gente tem um corte, é exclusivo. Não é para todo mundo. E o valor é mais alto. Daí a gente tem a Traction, que normalmente é para empresas que faturam até 10 milhões. 1,5, 2 milhões é o corte de baixo, 10 a 12, dependendo da empresa. Que daí o quê? Para a pessoa sair do operacional e mais pro tático. Que é a dor desse começo. E daí a gente foi entendendo produto, o que encaixa, o que não encaixa, o que é o tipo de lead que eu trago. E, cara, e daí é a mesma coisa sempre. Então, pra gente, não foi difícil fazer isso. E é natural que o jeito que a gente vai continuar escalando seja diferente. Porque, logicamente, quando você vende produto, é como eu vendo mais do mesmo, crio talvez um pouco mais de portfólio de produto ou entre novos mercados, Sim. né? Aquela matriz de mercado, produto. Sim. Mercado atual com produto atual, mercado atual com produto novo, que é o que vocês fizeram aqui com a Bars. Pô, já tô aqui com esses atletas que eu tô colocando um produto novo. Tá, e os produtos atuais que eu tenho no mercado novo?
pô, tô indo pros Estados Unidos. É um outro desafio, porque é um mercado com uma maturidade diferente. E agora, um mercado novo com produto novo. Esse aqui normalmente é o mais difícil. Então, cara, de novo, volta tudo aos mesmos modelinhos e padrões que a gente já viveu, testou, errou, aprendeu na prática. E a mesma coisa. Agora, como que você faz para cobrar mais caro na tua consulta? Não quero isso não. Sabe o que você faz? Gera mais demanda. Quando a tua agenda estiver lotada, você chega e fala, galera, não tem agenda. Preciso subir o preço. E daí você sente a elasticidade do negócio. Não, eu tô brincando. Ele já tem esse problema. Ele já... Minha agenda tá fechada porque os poucos pacientes que eu tenho... Você é um novo paciente, você é um cara tranquilo. Mas os que eu tenho... não vem me difamar me dá trabalho aqui, pra caramba. Eu vou não dar vem até me uma difamar mordida, aqui. Não vem me difamar aqui, não. Bom, vamos inverter agora quem dá as cartas aqui. Quem ensina agora quem. Vamos falar de triatlon. Mas obrigado, viu, cara? Que agora eu quero saber, velho. Agora eu quero saber como é que tá a expectativa pro seu primeiro full. Você tá com medo de morrer? Como é que tá? O cara vai fazer prova domingo, velho. Agora, daqui 3 dias. 70.3 de Brasília. Não, mas você já fez 73. Já fiz. Não fui bem, mas você não morreu. Não. Então você sabe que você vai sobreviver nesse. Mas o frio na barriga maior é o full. Todo bagunçado. Ele fez o São Paulo todo bagunçado. Foi. Cara, eu fiz o São Paulo logo depois da maior polêmica que o G4 passou na vida. O Thales fez um post lá no Stories que reverberou um monte. A maioria das pessoas não sabe interpretar o texto. Óbvio, logicamente que as palavras que ele usou foram mais duras do que a população está. Na fase do cancelamento, que tudo dói. Está acostumado, ele já bate muito na cultura woke, e a gente sabe que a cultura woke é entranhada na sociedade cada vez mais. Também. Não sou eu o cara polêmico, não vou entrar nesse tema aqui no podcast, acho que nem vocês também não entram nessas polêmicas, deixo pra ele. Mas, cara, aconteceu na quarta-feira, o começo da polêmica, e de quarta até domingo... E era no fim de semana já a prova. De quarta até domingo eu dormi 12 horas, somando tudo. Somando tudo, 12 horas. Por quê? Porque, cara, foram dias que a gente teve que tomar decisão bizarra. E aí, quem que vai ser o gestor de crise que vai ajudar a gente? Como que a gente, cara, acalma o time interno? Porque, pô, tem um monte de mulher interna que fala, e agora? Eu consigo subir ou não? Porque, assim, se ele tá falando isso... Que falaram que ele falou? Que falaram que ele falou, e, cara, daí passando com o time o primeiro dia inteiro, alinhando todo mundo. Sim. E daí entendendo, cara, o que a gente faz, o que não faz. Falando com um monte de mentor nosso, com um monte de conselheiro nosso. E aí, qual que é? Daí a gente já entendeu que a decisão foi a decisão que a gente tomou, já sexta-feira a gente já sabia. Mas isso você tinha uma prova no fim de semana que você nem tinha pensado nela. Irmão, esquece. Você foi pensar nela no domingo de manhã. Era hoje. Esquece, foi uma loucura. Foi assim, uma loucura. E eu dormi pouco, e eu acho que esse que foi o pior pra mim. Eu dormi pouco, me alimentei mal. A minha irmã, que mora em Assis, veio pra São Paulo, que ela fez a prova comigo. Ah, que legal. Bem legal. Bem legal. Ela treinou com você? Ela fez comigo a prova. Ela já faz mais tempo que ela faz a prova, cara. Nossa, que da hora, não sabia. Ela é bem bacana. Não é uma super atleta, mas na natação ela saiu em terceiro do feminino. Olá. Caraca. Porque é da natação, né? Tô com você. Que demais. Mais nova ou mais velha? Mais nova. Ou seja, ela te sobrou na natação? Não, sobrou. Só que daí é que nem eu, corrida. Corrida, vocês foram trocando uma ideia, né? Daí ela fez, daí a gente foi fazer o carbo antes, que eu não tinha testado direito, daí eu comi... Qualquer coisa. Pô, eu comi lá os macarrão que ela trouxe integral, que eu já começou a me dar mal-estar. Cara, daí do dia antes da prova, cara, todas essas merdas passando na minha cabeça, era a prova que eu tinha me preparado desde fevereiro pra fazer. Cara, moral da história, eu dormi, sei lá, 1h30 na noite anterior da prova. Eu acordei assim, falei pra minha esposa, eu não vou fazer. Ela falou, nem fudendo, você não vai fazer essa merda. Fiz todo mundo em casa sofrer por causa de você. Você vai fazer, não tô nem aí. Capitão Nascimento em você. Beijo, Amanda, te amo. Ela é a pessoa que me coloca no eixo, graças a Deus. Ainda bem que ela insistiu, cara. E daí eu fui lá fazer a prova e, pô, falei, beleza. Cara, saí na natação, pô, benzão, sei lá, 31 na natação. Aí, pra quem tava morto... Porra, me deu um porque eu não tava acostumado no quadro, mas tudo bem, 31 pra quem é bom, que faz 25, pô, sai pra 32, 24. Hein? Não, sai pra 31 também, esse ano. Em São Paulo, cara, daí eu saí, eu falei, pô, tô benzão. Saímos junto. Foda-se, tô benzão, vamos embora. Daí já subiu aquela escadaria de São Paulo. Já dá um... Eu já olhei assim pra falei, não é bem assim. Tô mais ou menos bem. Mais ou menos, daí eu já fui mais devagarzinho na transição.
Cara, então, daí eu fui tirar o wetsuit. Cãibra. Aqui, cãibra, uma eu sempre tenho daquela. pra tirar o wetsuit. Loucura. Daí eu fui esticar a perninha aqui, ó. Cãibra na barriga. Aqui. Clássico. Daí, meu amigo, daí clássico. eu parei, eu comecei a dar risada. Porque eu tava numa situação tão de merda que eu tinha pensado o ano inteiro nessa prova, tinha treinado para a prova, tinha sofrido canelite no meio do caminho, todas essas coisas que nadador sofre, né? Que nunca correu com impacto. Eu, cara, deitei no chão, ali na tração do lado da minha bike, olhei pra cima e falei, Deus, obrigado, cara. Obrigado, cara. Real, obrigado. Eu vou terminar a prova. Mas que lição que você tá me dando, irmão. Vambora. E daí levantei, coloquei capacete, entrei na bike, só girando na bike. São Paulo é lindo, né, cara? A prova é demais. Essa prova é demais, te põe no teu lugar. Exato. Calma, irmão. Você não é aquilo lá que você é empreendendo, você não é nesse esporte, não, bicho. Você vai ter que passar pelo Vale da Morte de novo. Você é muito novato nesse negócio pra achar que você é bom, pô. Você saiu aí de tá gordão pra tá mais mal, calma. E daí eu comecei a pedalar, só girando. Daí o Denis Wang, que é amigão meu também, pô, gênio, ele que me incentivou a voltar também ao esporte, fazer a prova. Ele chegou pra mim uma hora, ele chegou em mim na bike. Falei, irmão, cãibra pra caralho. Dele, meu, mete gel pra dentro, mete sal pra dentro e vamos embora. E daí eu falei, beleza, vamos embora. Ele gira. E não faz alongamento assim, não, que nem eu tava fazendo assim, né? Não faz isso, não. Só gira. Deixa travado. Deu, tá bom, vambora. Ele me segue que a gente treinou junto, você aguenta. Daí eu fui atrás dele, só que daí a bike já foi pior, só que daí eu comi muito mais carbo do que eu deveria. Daí veio a corrida, a sofrência. As trevas. Que daí, cara, começou a dar muita dor abdominal. Sim. E, cara, no 5º quilômetro eu travei. Eu tentei no banheiro, não consegui. Parecia uma mula velha correndo. Sabe? Cada trote, sim, né? Dá uma parada. Quem é aquele... eu tô falando aqui, mas todo mundo já passou isso, sim, daí. Pô, esse é o clássico. Todo mundo já passou passar, isso. Velho. E terminei a prova, porque, cara, meus filhos estavam lá na chegada, foi mega emocionante. Já fui direto depois pra enfermaria, tomei um potão de Luftal e melhorei. Zerou a pedra. E daí, né, falei, deixa eu dar um mês pra ver qual que é. Ver se quero viver isso aqui de novo. Se eu quero viver ou não. E daí eu falei, cara, vamos pro full. E daí me inscrevi no full. Tal BBA me ajudou, né? Obrigado, Tal BBA. Me deram a inscrição. Tá vendo como faz isso, velho? Me deram a inscrição, né? Obrigado, não foi eles, foi o meu account manager lá, que eu cheguei pra ele e falei, porra, cara, você me chama todo ano pra ir pra Miami Open. Agora que eu tenho um negócio que eu quero... E nunca eu consegui ir pro Miami Open. O Miami Open é bem mais caro do que a minha inscrição. Cola essa inscrição aí, pô, cara. Vamos chamar ele aqui pra fazer um podcast com ele. Daí ele... Você vai mandar pra ele essa parte aqui, falar, cara... Daí, Fabião, beijo pra você, daí ele desenrolou lá pra mim, e se não tivesse desenrolado, talvez eu não iria. Não porque, né, porque você tem a fricçãozinha, não que mude alguma coisa na minha vida, mas que dá uma pressão que você... agora que você ganhou, você tem que fazer. Você pediu, né? Eu pedi. Aí o cara te dá, e você fala, pô, não quero mais. Tá. Agora você vai ter que fazer. Esses treinos estão muito longos. Daí, cara, virou a chavinha, falei com o meu técnico, o assessor falou, cara, você é louco, muito cedo pra você fazer, você deveria fazer pelo menos mais umas 2 provas, pô, você deveria melhorar na corrida. Caião, né? Caião, Pô, cara, mas, dado que você vai fazer... Meu malvado favorito, Caio. É o famoso Caio Malmor. Já vamos pensar... Caio Malmor? Já vamos pensar o pai do Bono. Já vamos pensar aqui que você vai ter que correr, né? Andar nessa maratona. Eu falei, não, eu já tô na cabeça que eu quero... Meu objetivo é terminar a prova. De novo, galera. Eu sou amador. Daqui talvez 4 anos eu fique melhor. Então, assim, a minha cabeça pro full é terminar a prova. Sim. Agora, para as próximas provas de 70.3 é melhorar, de fato, né? E tive uma lesão agora no começo do ano também na perna. Conta um pouco essa relação com o esporte, porque você, pelo visto, você não vem desde a tua época de natação, você não tem essa rotina de esporte. E cara, como é que isso muda a vida? Putz, organização de tempo com família, como é que isso reflete teu humor? Como é que... Boa. Eu parei de nadar com uns 16 para 17 para estudar para o vestibular. E daí, de novo, foquei em estudar. Toda a energia que eu colocava no esporte, coloquei para estudar. Daí toda a energia de estudo que eu passei na faculdade, continuei nos primeiros 2 anos para conseguir a bolsa de estudo lá para ir para a França. Daí toda a energia lá na França foi para, pô, deixa eu aproveitar um pouco a vida e depois para trabalho. E trabalho até, sei lá, 3 anos atrás, ou quando meu filho nasceu,
meu filho já vai fazer 7 daqui a pouco, era só trabalho. E depois que o meu filho nasceu, minha esposa sábia falou, cara, vamos entrar na academia? Porque agora a gente precisa viver. Aguentar os 95 que você projetou lá. Que eu projetei tá lá. Tá acabando no 75 aqui, ó. E ela de novo sábia. E daí eu voltei a fazer esporte. Uhum. Então eu voltei ali em 2018 a fazer esporte, que era academia. Daí 19, um pouquinho mais de aeróbico. 20, 21, também não muito. E daí em 22 eu voltei a treinar para fazer um triatlon. Para fazer um tipo olímpico. Porque um amigão meu tava fazendo. Ele falou, cara, começa a treinar aí. Comecei a treinar ainda daquele jeito, né? Mais ou menos. E cara, eu comecei a perder peso e tal. E daí teve um dia que a gente tava num churrasco na casa de um amigo. O Thales estava junto. E eu falei pra esse meu amigo, falei, cara... Ele foi pra Kona também, já falei, cara, eu acho que amanhã eu conseguiria fazer um olímpico, assim, dos treinos que eu tô fazendo. Só que eu tava, tipo, sei lá, com 90 quilos, tá? Eu já tô com 76, pesei hoje de manhã, tava com 90. Caraca, tá bem, meu? Tô bem. Daí, o Thales, do jeito que é, na frente de todos os amigos. Duvido, truco. Aposto tantos R$1.000 que você não faz. Daí eu olhei pro meu amigo, os caras... Isqueirinho. Daí eu falei, tá, era domingo, tá? E a gente já tava, tipo, na, sei lá, 15ª garrafa de vinho. Eu falei, cara, eu faço, e faço em menos do que tanto tempo. 6, pediu 6. Eu pedi 6 horas pra fazer, ele não sabe fazer conta, não sabe a distância. Falei, não, tá bom. Eu falei, faço. E daí, cara, virei à noite, né, a gente voltou, que não era aqui em São Paulo, voltamos pra cá. Achei uma bike, uma Specialized lá, Road, do amigo meu pra fazer. Fui pegar 1 da manhã na casa dele, 4:30 da manhã tava lá na casa do Thales, que ele tem uma raia de 25 metros lá no prédio que ele mora hoje. Daí fiz a natação lá, que foi de boa. Daí... De ressaca? De ressaca. Ah, que da hora. Daí eu fiz Olímpico. Fiz Olímpico e ganhei a aposta. E zoei ele infinito. O resto do ano. E daí nessa história, o Denis falou, cara, o que é esse tal de triatlon que você fez? E ele começou a se interessar. E daí a gente começou a trocar ideia. E eu comecei a treinar mais, comecei a perder peso, saí dos 90, fui pros 84, já tava treinando mais ali, 22, mais pro meio final de 22, já tava melhorando. O meu personal na época começou a me passar mais treino pra isso. E daí em 23, o G4 começou a acelerar de novo, começou a consumir mais tempo. E o Denis entrou no jogo e fez o primeiro 70.3, fez uma maratona, fez o segundo 70.3. E eu não engajava, eu não entrava no... Daí ele falou, Nardon, porra, cara, você me trouxe pro esporte, agora eu vou te trazer de volta. E daí na virada do ano de 23 para 24, ele falou, aposto contigo o 70.3, foi quando eu voltei. E daí, de fato, o ano passado eu treinei sério, né? Porque, pô, 70.3 entrou na rotina. É uma meta difícil o suficiente que se você não treinar... dá merda. Sim. Você pode realmente morrer. Então, galera, todo mundo que vai começar a fazer esporte, a galera que ouve aqui não, mas passa no médico. Sim. Cara, fiz todos os meus check-ups, etc. O que mudou pra mim, né? Dei toda essa volta pra te responder a tua pergunta. O que mudou pra mim? Cara, disposição é algo bizarro. Bizarro. Meu sono melhorou. Cara, perder peso é algo que a disposição muda. A vida melhora muito. A vida melhora muito. Performando mais no trabalho, menos irritado no dia a dia em casa. E eu voltei no tempo do 007 de alguma forma, no sentido de deixa eu organizar minha agenda para caber na agenda. Mas é o 007 da vida. Da vida, Agora, como que eu encaixo melhor? Então, eu comecei a acordar 4:30, 5 da manhã para fazer o treino, o primeiro treino, para 6 e pouquinho terminar. 6:30 no máximo, para eu conseguir tomar banho. E ficar com as crianças. Então, fico com as crianças de manhã. Tomo café da manhã com eles. Daí levo pra escola, que é perto de casa. Daí volto. Daí eu faço o segundo treino. Daí tomo banho, como, vou trabalhar. E daí, umas 6 e pouco, eu volto pra casa. Fico com as crianças, ajudo a fazer elas dormirem. Fim do dia. E coloquei pra dormir. Normalmente eu tento jantar. Hoje eu tô tentando jantar antes. Fico com a minha esposa e volto a trabalhar o que precisa ser resolvido. Só que, cara, da 9 da noite eu já tô um caco. Volta a trabalhar é muita esperança. Se você mas, cara, tá treinando pouco, pô. Mas, cara, assim, talvez eu não esteja treinando tanto que eu deveria. Não, mas é mais um celular ali pra celular, resolver. não é? Mas você sabe como que é, Sim. cara. A gente não para, entendeu? A cabeça tá ali. Dá só uma olhada ali pra ver se não tem nenhuma bucha grande. Se tiver uma pra resolver, resolve.
Mas se não, se der pra ir pra amanhã, vai pra amanhã. E tem os combinados que eu fiz com todo mundo também. Combinei com os meus sócios. Falei, galera, eu quero fazer esse full. Por que você quer fazer? Eu falei, cara, porque eu quero, porque é difícil. Porque se fosse fácil, eu não faria. Não é que volta ao tema de fazer coisas difíceis que poucas pessoas fazem. E eu voltei pro meu sócio e combinei, galera, esse horário eu não vou estar mais no escritório. Depois desse horário eu não faço mais reunião, a não ser que necessite realmente. Mas esse horário eu vou estar fazendo. Graças a Deus, hoje o G4, a gente tem quase 400 pessoas trabalhando lá. Caraca, a gente estruturou a empresa de uma maneira que a gente tem a Misa, que é a CEO, o Renato, que é COO, tem um time, o Rafael, que é o CRO, tem um time parrudo de C-Level, que me dá a liberdade para fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que é resolver os problemas e achar os gargalos da operação que vão, e pensar na estratégia de médio e longo prazo, que vão fazer a empresa faturar um bi daqui 2-3 anos. É isso. Pô, isso também libera tempo do Thales para ele colocar o tempo dele na onde que ele melhor coloca. Libera tempo do Alfredo pra gente fazer as coisas que a gente adiciona mais valor. Eu acho que é isso na vida que a gente tem que entender, cara. Onde que a gente adiciona mais valor e como que a gente estrutura a vida para que isso aconteça. Voltei para casa também, combinei com a minha esposa. Falei, olha, vou fazer. Dado que eu vou fazer, vão ter momentos que a gente vai precisar sacrificar. Você errou, Bruno, você tinha que ter falado assim. Você pediu, né? Você não falou, eu vou fazer. Amor. O que você acha, amor? É que se eu perguntasse, não ia deixar. Vamos fazer. Ela não ia deixar. Quando o combinado em casa pra fazer corna era assim, amor, vamos fazer corna. Porque, assim, é uma empreitada familiar. Né? Com certeza. E aí, ela foi pra corna esse ano e ela falou, putz, é muito legal isso aqui. As meninas gostaram, pra mim foi muito legal ver. Vamos voltar pra Kona em 2020. Aí eu falei, beleza. Então, se você tá falando, nós vamos. Eu não queria, eu já tinha meio que parado, assim. Mas, cara, eu acho que esse exemplo que você dá pras crianças, né? Porque tem, aí voltando até na crítica dos franceses, mas que eu acho que tem um aprendizado ali, que a gente, especialmente, né, o que a gente pega ali de cultura americana, do work hard e tal, eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente não vê outra saída que não trabalhar duro. Porque a gente tem pouco recurso, a gente apanha de tudo que é lado, esse vale da morte, ele é muito cruel, muita gente morre. Então, a única saída que você tem, a única ferramenta que você pode se apoiar é trabalho. E vira um pouco embrenhado dentro de você ali, e aí fica uma culpa de que se você não tá trabalhando, puta, o negócio não vai andar, ou eu tô deixando o meu sócio na mão, ou tô deixando a galera lá, preciso, né, vou demitir o cara depois, mas então vou ter que estar lá até meia-noite. Exato. E não é uma coisa que na história geral da tua vida aí que você vai contar, vai fazer diferença, né? Você vê esses podcasts, esses clipes de empresário mega bem-sucedido e tal. Qual a coisa mais legal que você já fez, né? Que já te chamaram? Cara, a coisa mais legal que me chamaram foi pai. E que, puta, aquela hora a mais que eu fiquei, aquele, não sei, trabalho a mais que eu tive que fazer, a reunião extra que eu fiz, a resposta a mais que eu fiz, nunca conta mais do que o tempo que eu passei num lugar que eu precisava estar. E aí esse exemplo que você dá de organizar a rotina, de falar, cara, eu preciso de um tempo pra mim, porque eu preciso estar bem pra vocês, tanto de peso, saúde, disposição e tal, que você dá aquele exemplo pro seu filho, ó, é importante você se cuidar, é importante. É importante eu estar em casa esse tempo com vocês. Então, eu não vou chegar às 8 no escritório porque eu quero levar vocês pra escola, eu quero passar esse tempo de café da manhã com vocês, e eu vou botar vocês pra dormir. É uma rotina, eu tenho uma rotina muito parecida com a sua. Eu faço questão de botar as meninas pra dormir. Porque é o meu tempo ali com elas, porque minha esposa passou a maioria do dia com elas, então é o meu tempo ali, né? E a minha esposa também já tá exausta. Eu chego, ela já vai bater elas pra dormir, vou dar banho, faz o que você quiser, se não quiser dar banho também não dá. Então é meu tempo ali com elas, né? E eu acho que esse exemplo que você dá, voltando na tua época de G4, né? Vou ficar aqui no rap, vou pra G4, o que eu vou fazer da vida? É difícil essa decisão, né? Porque você tava ali com a rap bombando, um negócio monstro, para um negócio que era talvez muito mais propósito e menos oportunidade, porque era muito mais assim uma coisa
de construção com uma galera que você queria estar junto ali, mas que você não sabia se ia ser um negócio gigantesco ou se ia ser um negócio hobby. Exato. E que, obviamente, quando você faz com amor e com propósito ali, você vai destrinchando, vai criando até um próprio mercado que eventualmente você nem sabia que existia. E fazendo sem a necessidade e a pressa de, putz, eu preciso captar, eu preciso vender. Isso é o melhor, cara. E aí, acho que as coisas se encaixam, porque você consegue ter essa rotina, você consegue construir teu time do jeito que você quer, com a galera que você quer, pra tocar do jeito que você acha melhor ali. E você tem essa liberdade aí de poder pensar e de poder olhar pra vida de um outro jeito. Agora, todos os momentos que eu não estava treinando pro triatlon, que eu estava treinando para fazer as empresas darem certo, foi o meu Ironman de verdade, né? Foram totalmente importantes para aquele momento da minha vida. E não adianta, cara, falar que se você quer fazer algo gigante, de fato, sim, você vai ter que ter desequilíbrio. Sim. A vida, pra mim, não é um equilíbrio, é desequilíbrio, é você conseguir... No longo prazo é um equilíbrio. Exato, mas assim... Se você olhar... É onde os pratos que vão cair, né? Vai cair prato, vai. Não é aquele equilíbrio assim, que você coloca a bolinha aqui e ele fica aqui. É um equilíbrio assim, ao contrário, que é o quê? A bola vai pra lá, você opa, volta pra cá. Ela veio pra cá, ela vai pro outro lado, você opa, volta pro outro lado, entendeu? Então, assim, é um equilíbrio que ele beira o precipício. Que, pô, agora é 2 meses aí 52, 53 dias pro full. Desequilibrado completamente. Que vai estar desequilibrado completamente. Que eu vou na sexta-feira. Na sexta-feira eu vou chegar mais tarde no escritório, que é quando eu vou fazer os longos. Que eu já tá combinado no trabalho em casa, pra eu conseguir ficar fim de semana com as crianças. Mais tempo. Alguns fins de semana eu vou ter que treinar mais, vou ter que perder. Não vou poder estar com a família. Vão ter algumas coisas que eu vou deixar de lado. Sim. E tá tudo bem. Agora, hoje em dia, com a maturidade, com graças a Deus, a parte de dinheiro resolvida, eu consigo me dar ao luxo de ter mais equilíbrio. Hoje, eu não sei se eu não tivesse nas condições se eu estaria nesse equilíbrio. Por quê? Porque eu sempre tive esse negócio na minha cabeça. Cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer. E tá tudo bem, cada um tem o seu objetivo. Entendeu? E todo aquele tempo que eu trabalhei, a hora a mais, eu não tinha filho, não tinha família. Eu tinha minha esposa que também trabalhava muito na empresa que ela trabalhava. E pra mim tudo fez sentido. Sim. Agora, e depois que o filho nasceu, e daí eu concordo pra caramba com você, pra mim mudou. Pra mim agora, não dá pra eu não fazer parte da vida deles. Às vezes é tempo de qualidade, às vezes não é o melhor tempo de qualidade, porque depende... Quanto que tá a tua mais velha? 5. 5, o meu vai fazer 7 agora em junho. Vai fazer dia 2 de junho, então a gente vai comemorar lá em Floripa. Que legal, cara, na segunda-feira, que legal. Vai comemorar lá. Ele tá numa fase difícil. Só que todas as fases são difíceis. E a fase não é difícil do filho, a fase é difícil do pai e da mãe. Porque não é o filho que dá trabalho, é a gente que tem que aprender a ter maturidade suficiente pra saber, cara, por que você tá se irritando com o teu filho? Pra quem é pai que tá ouvindo aqui, por que você se irrita com o teu filho? Teu filho não tá te irritando, é você que tá se irritando. E a vida inteira é assim. Né? Não é um problema, o problema não é sobre você, é sobre a situação. Uhum. Né? Quando tem um problema na empresa... Não é que na hora que eu estou discutindo com você sobre o problema que tá rolando, que é você o problema. Não, o problema na empresa, existe o problema. O que muda é como a gente reage a esse problema. Igual eu ali saindo na T1. Sim. Cara, eu tava com cãibra, cara, 4 dias de inferno, que deu tudo certo no final. Eu poderia ter simplesmente reclamado e falado, foda-se. Vou largar. Não, eu virei a chave e falei, cara, obrigado. Deixa eu abraçar o problema. Obrigado. Tamo junto. Não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, já passei por coisa muito pior que isso. E vou enfrentar isso e vamos de novo. E a vida é assim, entendeu? Então, quando o filho, né, que eu tô voltando agora ao tema, que senão eu vou devagar pro outro lado. Eu tenho agora desafio, né? Tem desafios de, e aí, será que eu tô criando certo filho ou não? Será que eu tô sendo muito duro e rígido ou não? Será que eu deveria pegar mais leve? E tem horas que a gente não aguenta também, né? Que nem você falou, tua esposa o dia inteiro lá, Tô essas crianças.
não aguento mais. E, cara, o papel que o parceiro tem na criação, beijo, Amanda, te amo de novo, ela é maravilhosa, cara. Tipo, sem ela, a nossa família, eu não teria conseguido chegar em 1% do que eu consegui chegar hoje em dia. Animal. Ô, Brunão, dado que você é um educador, né, é uma referência, que assim, e achei muito legal essa questão de você falar que você não é um influenciador, e sim é um cara que... Empreendedor que propaga como referência. A pessoa que se inscreve no curso do G4 fala, cara, o cara tem ele tem um respaldo ali, porque ele já viveu e já construiu muita coisa. E você também falou de como essa sua rotina nova de esporte diário te tornou um melhor empreendedor. Isso está agora inserido no G4 como um skill necessário para o empreendedor? Vai ter assessoria G4 de treinos para... Não, cara, assim, do tipo, você chega para um empreendedor, o cara fala, cara, eu preciso desenvolver as skills de líder e tal. Você fala, cara, você precisa fazer esporte? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou vocês estão pensando em alguma coisa disso? Isso foi uma coisa que, assim, talvez não veio de hoje. O Thales sempre pregou muito saúde. Ele talvez, entre os sócios, é o cara que há mais tempo... Thales é do jiu-jitsu, né? Ele é do jiu-jitsu. Ele prega isso. Então, você pregou treinar, se alimentar bem, fazer fortalecimento. Isso no curso, assim, ou enfim, na conversa? Não, na vida dele, no estilo de vida dele. Ele também passou lá na época da Easy Taxi, igual a gente passou em momentos de muito desequilíbrio, onde você vê uma foto dele, ele tava chubby, assim, né? Sim. A cara dele parecia uma bolacha traquinas, né? O cara tá inflamado, né? Total. Não dorme, só come porcaria. E você vê as fotos dele de antes, que ele lutava, acho que era taekwondo, não lembro, não era taekwondo, era, sei lá. Muay Thai, isso, Muay Thai. Pô, ele era um pirulito, assim, magrelo. Então ele sempre pregou isso de, pô, a gente precisa ser saudável, o CPF e o CNPJ são a mesma coisa, não existe CNPJ forte sem um CPF forte. Então, ele sempre pregou isso de saudabilidade no estilo de vida dele, naquilo que ele transparece e fala nas mídias sociais, mas também dentro da empresa. Ele sempre transpareceu. E era um negócio que, assim, ele era o mais à frente, eu era no meio e o Alfredo mais para trás. Sim. E nesses últimos 3 anos, talvez que a gente se dedicou Você virou mais... o jogo. Não que virou jogo, mas que a gente se dedicou mais ao negócio, que a gente tirou muitas outras coisas da agenda, a gente criou o tempo para que isso fosse possível. E a gente bate muito nisso, de que assim, existem momentos... não existe CNPJ forte sem um CPF forte. Agora, o que você precisa para o seu CPF estar forte? Você precisa estar saudável. Você precisa fazer um Ironman? Não, você não precisa fazer um Ironman. Você não precisa fazer triatlon. Mas, pô, você precisa se alimentar bem. Porque a alimentação impacta muito na tua cognição. Você precisa dormir bem. A galera não entende o quanto que sono é importante na vida, pô. Uhum. É um negócio que ninguém fala sobre isso, além dos círculos de alta performance, né? Pô, dormir bem é tão importante quanto todas as outras coisas, que a tua memória de curto prazo vira memória de longo prazo, que teu corpo recupera. Poder de decisão, cara. Sim, então são coisas que a gente, durante os cursos a gente não fala, mas pelo fato da gente mostrar isso no dia a dia nas mídias sociais, nos podcasts, falar sobre os temas, né, a palavra convence, o exemplo arrasta. Pô, as pessoas veem a diferença, elas veem. E isso para mim é super importante. E eu acho que hoje existem outras ferramentas, principalmente a gente vê muito empreendedor muito acima do peso. Uhum. Por quê? Porque ele desconta o estresse na comida. Sim. Desconta o estresse na comida. Cara. Ah, sim. Tem a questão da refeição comida, compensadora, bebida, né? Eu mereço. Eu mereço. Cara, e vira aquele ciclo, aquela espiral negativa da morte, que só piora. Hoje, graças a Deus, existem tecnologias como o Ozempic, Monjaro, entre outras coisas, que se acompanhados por um médico, podem ajudar essa galera que está muito acima do peso a perder peso e começar a entrar numa espiral positiva. Concordo. Então tem muita gente que fala, por exemplo, eu perdi peso fazendo esporte, me alimentando melhor. Que bom, parabéns para mim. Mas não quer dizer que eu sou contra as pessoas que estão acima do peso
usarem esse kickstart, sabe? Daquele pedala Robinho. Sim. Começa, cara, Sim. porque daí a pessoa começa a perder peso, ela se olha no espelho, tá mais bonita, daí aquilo faz com que a próxima comida que ela for comer mal, aquela merda que ela for comer, ela fala, não vou comer porque eu não vou continuar perdendo peso. Então ela começa a ir na academia, começa a ficar mais forte. E, pô, tudo isso é uma espiral positiva. Então eu vejo que hoje em dia existem mecanismos para quem tá muito acima do peso, mais simples e fáceis, mas que passam por uma reeducação alimentar que de nada adianta. Essa do Ozempic dá um podcast por si só aí. Que nada adianta também você entrar na espiral positiva e não se reeducar, porque se você não mudar a cabeça, vai dar 1 ano, 2, você vai voltar a ser gordinho. Que assim, ele tá tocando um ponto que eu acho super legal dessa questão dos medicamentos. Tem para emagrecimento, um tópico aí. Que é o cara que tá e ele tem indicação. Não tem saída. Ele precisa tomar. Agora, remédio... o duro é a pessoa que tem, tá 3 quilos acima do peso e vai tomar um negócio porque eu quero ficar trincadinho. Daí fala, meu irmão, toma vergonha na cara, pô. Aí depois a conta chega. Exato. Aí não consegue treinar, toma na cabeça. Porque aqui aqui a disputa é diária. Como você já viu aí no mundo Cara, assim, no mundo do empreendedorismo existe a competição. Mas no mundo do esporte, cara, essa competição é assim, cara, tá todo mundo um olhando pro outro e vamos aí. Ah, mas empreendedorismo também. Mas você sabe, cara, que talvez pelo fato de... E daí eu vou falar de mim. Não é porque eu sou ruim não, né? Porque também é desculpa de quem é ruim. Quem não manda bem. Cara, Pô, você tá lá treinando, daí você vê os travas dos teus amigos, eu olho o trava do Denzel. Pô, tá pedalando pra caralho esse filho da puta. Só que, pô, ele vai competir contra ele, eu vou competir contra mim mesmo. E eu já tenho tanta competição no meu dia a dia que pra mim, o esporte, cara, é extravasar, entendeu? Eu vou lá e se eu fizer um tempo melhor do que da última vez, feliz. Tá jóia. Essa é a ideia. Eu não vou ficar me enganando que eu vou conseguir fazer no 70.3 com 4 horas e 28. Não esse ano. Talvez se beleza, deixa eu levar a sério. Por que 4 horas e 28? Sei lá, eu vi o vídeo dele lá, que tinha alguma que fez 4 horas e 26, 4 horas e 28. Eita, agora que tá saindo... É dos 8 lá, cara, algum episódio. Entendi. Eu só levantei o número. Então ele tá mirando 4,28 agora em Brasília. Alto que ele tá falando, eu faço muito menos. Ele faz 4. Não foi isso. Não é alto, não. Não foi isso, porque às vezes era o do Denis, não sei. Não. Cara, assim, de novo, eu acho que a parte de competição ela é saudável porque faz você evoluir. Com certeza, cara. Assim, essa é a parte saudável desde que você consiga, enfim, abstrair. Olhar a parte boa da história, né? A gente fez uma brincadeira porque a gente entende isso, né? A gente tá há mais tempo no esporte, que a parte da competição, ela é legal justamente porque ela te ajuda a evoluir. O que ela é chata é quando, tem uma galera que leva muito a sério e que aí, fica negativo, no sentido, o cara não fala mais com os amigos, ou esconde o treino, ou faz não sei o quê. E aí, vai na prova, ou não vai na prova porque tá com medo, porque treinou um pouco menos a natação e tal. E a gente, cara, a gente compete exatamente. Pela jornada. Desde o D0, assim, a gente faz, assim, a Z2 nasceu muito na pandemia, a gente fazia viagem, a gente fez uma viagem de bike e falou, cara, isso é muito legal, né? Imagina poder viver nesse mundo do esporte, né? A gente pedalou, sei lá, 700 quilômetros entre a gente foi de São Paulo para Campos, de Campos para Paraty, de Paraty para Bertioga. E aí era muito essa competição, né? Quem vai ganhar a serra? Aí tirava sarro um do outro, aí um ganhava, o outro perdia, aí um ficava completamente, porque tinha comido errado, ficava completamente zoado, aí a gente começava a ver aqueles marcos da Estrada Real e dar porrada um no outro toda vez que viu um marco, enfim. E aí a gente criou um quadro que era o Iron War, que era eu contra o Paulo. E a gente fingiu que a gente tava tretado. Irado, que a gente ia, se pegar no Iron e a gente ia ver quem ia ganhar e tal. E a galera começou a entrar na pilha, né? Porque o Vitão é isso, que o Paulo é aquilo. Exato. E aí eu ganhei o primeiro e ele ganhou o segundo, porque a gente foi pra Kona esse ano juntos. Né? Então era Floripa, daí depois Kona. E foi muito isso, daí a desconstrução do negócio. De, cara, a competição ela é legal até o ponto que você consegue levar ela leve. Porque depois disso, não tem pra quê, né? Você não vive disso, você não tá agregando nada a você, nem a quem tá em volta de você, e você só se priva das coisas legais que tem no esporte.
E eu acho que para empresa e companhia também tem muito disso, né? De você valorizar o teu concorrente, né? Acho que o cara às vezes tem medo de valorizar o concorrente, de valorizar Liquids, valorizar a Dobro, valorizar os moleques que fazem um bom trabalho, porque ele acha que o dele vai ser menos. Putz, valorizar o Ironman do Paulo porque eu acho que daí eu vou ser menos, ou o que eu fizer vai ser menos. E cara, assim, não tem absolutamente nada a ver. Assim, e ao contrário, se o cara faz o trabalho dele bem feito, ele abre um mercado, ele cria um mercado que é o que vocês fizeram na G4, porra, a GV vai ficar puta com você, o Álvaro da Link vai ficar... Lógico que não, cara, você tá abrindo um puta mercado novo pro cara, pra galera que já empreende, já tá mais velha, acha que não devia tá estudando, vai voltar a estudar, vai fazer um G4, aí vai fazer uma Link, aí vai fazer um outro. Então é a mesma coisa, o cara que conheceu a Dobro, conheceu a Z2, aí, putz, tá largado no sofá, viu o nosso podcast aqui, aí quer voltar a treinar. Então, assim, esse negócio da concorrência, ela te eleva. Exatamente. O problema é quando o cara fica no doentio ali, aí tem o papo lá dos caras que fazem espionagem, não sei o quê, aí fica uma coisa completamente maluca. Eu acho que não é por isso que você começou e nem por isso que você devia continuar. Boa. Cara, pra chegar ao fim aí, tamo voando, hein? Já. Tá bom, mas o que você espera aí dessa sua jornada, principalmente do Ironman? O que você tá na expectativa, cara? Eu imagino que você deva estar bastante animado e... E é fazer e acabar? Ou como é que tá? Você gostou dessa vida? Não, eu gostei. Até depois que eu fiz o 70.3, o cara que eu comprei a bike, que inclusive é aluno do G4, o Jairo, lá de Floripa. Sim, gente fina pra caramba. O da Como que chama? Sim, Tristore, não? Como que chama a loja dele? Triathlon BR. Triathlon BR. Isso. É o Jairo. Ele é gente boa, cara. Já gravou um podcast aqui. Já? Sangue bom demais, cara. Gravou. Ele foi aluno nosso, comprei bike dele. Ele mandou pra mim uma mensagem, e aí, vai continuar? Estão me oferecendo 15% a mais do que você pagou na bike. Você quer vender ela? Quer vender ela? Eu falei, não, pô, tá maluco. Por que eu vou vender minha bike? A bike é, porra, filé pra caramba, tá doido? Vou continuar. Vou ir pro full. Daí você vai pro full, você é um maluco. Eu falei, vamos junto, pô. Você já fez essa merda aí, você não vai fazer mais? Daí ele voltou a treinar. A gente tem um grupo. Voltou? A gente tem um grupo dos alguns alunos do G4 que fazem parte do clube, de algumas comunidades que a gente colocou todo mundo lá que corre, treina. Que legal, cara. Olha isso, que legal. Então já vai criar o Running Club a galera mandando as provas. Vamos fazer um cupom de desconto pro Running Club da G4. A galera lá começou tudo a tomar Z2. Boa, Bruno. Né? Porque eu influenciei lá. Ajuda minhas filhas aí. Tamo junto, pô. Ajudei as filhas. A minha ideia é continuar. Se eu vou fazer um outro full, vamos ver depois que eu terminar. Sim. Se eu terminar. Se eu não terminar, com certeza eu vou fazer. Com certeza. Agora, depois que eu fizer, daí eu vou ver. Pô, faz sentido. Mas agora, o estilo de vida de continuar fazendo provas, pra mim, é importante. Porque se eu não tenho um objetivo claro, que seja desafiador o suficiente, eu não vou parar e treinar o que eu preciso. Porque eu sei o que me move. É um desafio duro o suficiente, mas não impossível. E isso faz com que eu quebre esse problema e problemas menores e faça o treino até ele. Engenheiro, né? Precisa colocar na cabeça dele ali. Nasceu engenheiro. O cara nasceu desmontando coisa. Exatamente. E aí não sobrava peça. Não só... Porra, eu era bom de desmontar. Ainda na hora de montar, falava, ferrou. Então eu vou continuar. A pergunta é se eu vou querer fazer um outro, não sei. Vamos ver depois que eu fizer. Agora, uma coisa que eu tava falando com a minha esposa é que é para começar a colocar provas internacionais nas nossas viagens de família. Puta, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. É a melhor coisa. Então, pô, vamos, das viagens mais legais que a gente faz é isso. Pô, daí vai lá, 2, 3 dias antes, faz a prova. Daí eu não sei, depois vocês têm que me explicar onde vocês deixam a bike. Vai viajar. Carrega, né? Ou você aluga lá. Deixa no aeroporto. Pode ser. Ou vai fazer maratona, que aí não tem problema de bike, que também é legal. Maratona, cara. Calma, eu tô aprendendo a gostar de correr. O cara tá aprendendo a gostar de correr. Não, mas é o que eu mais odeio, cara. Meu Deus do céu. Um dia eu chego na pegada de vocês. Maratona é muito legal. E daí encaixar uma viagem depois e virar um negócio mais de família. Porque assim, hoje eu vejo que... Cara, eu tô lá e eu treino durante a semana, a maioria das vezes, ou na esteira ou no rolo. Dificilmente eu vou pro parque, dificilmente eu vou pra ciclovia durante a semana por causa da agenda.
E o rolo eu treino dentro de casa na varanda. Então, na hora que eu tô terminando o treino, os meus filhos estão acordando. Então eles vêm, ficam do meu lado, a gente fica trocando ideia. Daí quando é treino já botaram a bicicletinha já em cima dos livros. Daí fala, papai, quero com você. Mas papai, por que você não usa capacete na bike? Você fala pra gente usar sempre capacete. Que legal, velho. Do filho, porque não anda. Ele, papai, eu quero colocar um negócio que coloca água na minha bike também. Daí eu comprei pra eles lá da Decathlon, uns negócios pra pôr, daí não ficou bom. Eu quero, cara, assim, você vê, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. E, pô, poder ser um exemplo pros filhos e, de fato, pra gente mesmo, cara, como estilo de vida é um negócio que faz muito sentido. Se eu vou continuar treinando tanto que tô treinando pra esse ciclo, não sei, porque eu não sei nem o quanto isso é saudável, que, tipo, a gente até precisa conversar sobre isso. Não é. Não é o jeito que esse maluco faz, mas... Não é. Um por ano... Não é. Agora, putz, fazer... Olímpico, fazer um 70.3 aqui, um 70.3 ali. Eu fiz todos. Fazer um 70.3 aqui, outro ali e manter o ritmo de treino, isso com certeza eu vou continuar. Ah, legal. Cara, posso te dar só uma visão do seu futuro? Eu fui pra Kona agora e foi minha mãe, meu pai, minha esposa e minhas filhas. E essa configuração é a mais comum de Kona. Você vê muita mãe, muito pai, muita esposa, muito filho. Porque é muito isso, cara. Você divide com a sua família esse momento. E não tem como, né? Porque o seu filho vai te ver treinando. Às vezes você vai, vamos pro fim de semana no interior. E aí você aproveita, tá indo pro interior. Vamos sexta-feira à noite, porque sábado de manhã você vai pra pedalar. E aí, putz, e aí já sabe, papai foi pro treino, voltou do treino e tal. E você sempre tenta fazer tudo antes deles acordarem pra você perder o mínimo possível. Mas, assim, aí você vai ver a configuração da galera que tá em Kona, muita gente, vai muita família. E Estados Unidos, Europa, principalmente, Brasil um pouco menos, porque é mais jovem a galera que participa. Perfeito. Lá fora é um pouco mais velho, então você vê a galera já, né, que perdurou e que tem consistência no esporte, porque envolveu a família, e a família gosta e participa. Nos Estados Unidos você vai ver prova, os postos de hidratação, tal, além dos postos da prova, tem os postos voluntários, porque eles cozinham a panqueca, fazem os rice cakes lá que eles fazem. E aí ficam as famílias que fizeram ali pra te entregar o negócio. Que irado. Então é um negócio muito, muito gostoso de viver assim. Mas, cara, acho que te agradecer pelo aulão, pela descrição de um Ironman empreendendo. Sem ter feito Ironman ainda, você já fez na vida dos negócios aí. Agora, a galera é chata, hein? A galera conta, que fez Ironman é chata. Galera que já fez Ironman, pô, para com isso, gente. Vocês são muito chato, cara. Pô, eu fui lá, fiz o 70.3, daí o time de mídia social na hora que subiu errado, colocou Ironman. Deus quer, você não é Ironman, não. Eu não sou, realmente eu não sou. O time errou, 70.3, desculpa. A galera foi mal, galera. A galera é chata. Um dia que eu fizer, daí eu vou poder falar que sou. Mas a galera é pra mim, né... A galera é chata porque tem muita gente que tenta fazer várias vezes e não consegue. E aí quando consegue a primeira, é aquilo, puta, você não vai falar que você é Ironman até ser Ironman, hein? Então tem muita gente que é assim. Quando eu chegar lá, eu vou falar uma vez. Eu lembro que eu sofri esse preconceito. É igual a maratona de Boston. Não, de São Silvestre. Maratona de São Silvestre. A maratona de São Silvestre. Que é 15 quilômetros. 15 quilômetros. E a maratona de São Silvestre. Cara, deixa chamar de maratona, velho. É legal pra caramba, velho. Pô, porque tem muita gente ali, isso é legal. Que aquilo ali é muito mais difícil do que correr uma maratona, cara. Esquece. Com certeza. Esquece. Então, tipo, deixa a pessoa falar que é maratona. Deixa a pessoa falar que um meio Iron é um Ironman, tá tudo bem, cara. O Paulo é mais liberal, eu gosto das regras, mas eu não não vou jamais te criticar ou te comentar, você não é nunca, jamais. Isso não é do meu feito. Não, mas tão certo, tá? Eu acho que tão certo. Eu já peguei no pé do time, que o time vai postar, o cara é 70.3, pô. Por um lado tá certo. É que assim, porque ao mesmo tempo que eu acho, puta, tá certa, eu jamais quero tirar o ânimo do cara que tá começando ali, começando a se inflar pra fazer, pra seguir naquilo, porra. Porque eu acho que o mais difícil não é fazer, é o conseguir... É a consistência. É que eu tenho um preceito da expansão do estilo de vida. Lógico, né? Você ganha dinheiro com isso? Não. E você não? E você não? Toma. Boa, gostei. Mas assim, então, tipo, cara, se a pessoa
Até inclusive essa questão do 70.3, o meio Iron. Não devia ter meio Iron, só Iron Man. Cara, não, velho. Maluco, o meio Iron, ele ajudou essa amplificação gigantesca Total, do sim. triatlo. E é uma marca muito forte. Muito forte, cara. E assim, cara, a bolha que a gente vive é tão pequena do tipo, cara, sei lá, a Júlia, minha namorada. Ela é advogada, ela foi no escritório um dia, no almoço do escritório, e falou assim, eu fiz uma maratona. Não, parou o almoço, ela falou, que? A Júlia é maratonista, que isso? E assim, ela fez uma maratona assim, na velocidade dela. E ela me contando isso, olha como a gente é, tipo, pequenininho, sabe? Então você fala, eu fiz um meio Iron, fiz um Iron. Pra gente tem diferença, mas pra 99% não, você nem sabe o que é Iron Man. Você fala, cara, é igual Marvel? eu, assim, igual você vai lá na Marvel? eu fiz o tempo que eu fiz e foda-se, legal. Tô mudando meu estilo de vida, Exato. tá sendo bom Agora, pra você mim. fala isso pro círculo de gente que não é, os caras falam, puta, que você fez o quê? Exato. Você correu 21 depois de... Quanto tempo Não, cara, a gente... os meus amigos que não são do mês, você é nem maluco. Nem a pau. Não sei Você o que era quê. gordinho não fez, nem a pau. Não, é que eu vim do esporte, então pra mim é mais fácil e tal. E daí pra galera que é muito boa, os caras falam, lá, fez não sei o quê, tipo, então, tudo bem, it's part of the game. Agora, eu preciso também ficar no esporte, porque se um dia eu quiser ir pra Kona, provavelmente eu vou conseguir o tempo só com 55 anos, entendeu? Não, mas dá pra ir pelo Legacy Então daqui uns 15 anos, se eu continuar... E eu sou um cara que eu tenho resiliência, galera. Posso te falar? Deixa eu falar um negócio pra você que você tá me ouvindo aqui, ó. Acontece antes do que você imagina. Se eu gosto do negócio, se eu pôr na minha cabeça, não tem quem tire. E é resiliência, que o meu jogo não é do curto prazo, não. Eu tenho um paciente que uma vez ele falou, isso é fantástico, ele falou assim, doutor, Kona, o tempo eu já tenho, o que eu não tenho é a idade. Então, a partir desse primeiro que você fizer e você completar, você fala, beleza, agora já tem um tempo. Só falta ter a idade pra ir. Agora, me falaram que tem um jeito de ir, tipo... O Legacy. Tem dois, na verdade. Tem um que você compra a vaga. Você compra a vaga não, você doa, você é uma doação. Sim, mas é... É tipo eu doar pra ir pra Stanford. Precisa ser uma doação grande. Exatamente, uma doação relevante ali, acho que... Não sei quanto mais de 10 mil dólares, acho que é bem mais, bem mais que 10 mil dólares. Porque a inscrição em si já hoje tá quase... Tá 1.000. Dá muito mais que 1.000. Muito quase mais. 2 mil dólares. Não, cara, pelo amor de Deus. De Kona? É? Acho que é. Então não Bom, não sabemos. a gente pagou e ó que você não pode pagar em parcelas do cartão, você tem que pagar à vista. Então a gente deveria lembrar. Mas enfim, mas é mais. Ou você faz o Legacy, que é vários Ironman seguidos, né? São 12. Fica mais que 12, aí você entra no sorteio. Ou num determinado tempo? Pelo menos um por ano. Mas são 12 Ironmans que você tem que fazer. Legal, eu acho que dá pra 15 anos. 12, mas, cara, assim, independente disso, é um outro ponto também. Quem não, enfim, não quer, não consegue, cara, só de ir. Se você tiver a oportunidade de ir pra assistir, é mais legal ainda, velho. Minha família... Treinar, aí você pode treinar lá. Falou, cara, isso aqui é uma bolha num mundo completamente diferente, cara. Porque é uma emoção completamente diferente, é uma energia diferente de famílias que querem o bem de todo mundo que tá lá. Então não isso tem essa concorrência do tipo, o cara do tempo, não sei o quê. Tem, obviamente, ali os 3, 5 melhores dos age groups lá que estão na noia de só fazer. Mas a maioria sabe que tá lá, cara, já tá na Copa do Mundo dele, já tá na Disney. Chegou na Olimpíadas. Então, exato. Então só tá assim, correndo olhando pro lado, assim, sabe? Puta, o cara lá que eu vi no YouTube, os melhores triatletas. Então é uma energia completamente diferente. Cara, esse é um negócio muito louco, assim, que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Mas quando eu era pequeno, que era da natação, você também foi. Uhum. Você foi federado, paulista, brasileiro. Então você era um bom nadador. Não igual eu, que era um bom amador. Mas tanto faz. Cara, eu nunca achei que eu ia ter acesso, por exemplo, a um César Cielo e o Gustavo Borges. E hoje, eles são... o César Cielo tá dando aula no G4. O Gustavo Borges, gravei legal, podcast com o cara. Cara, tem o telefone do Troca Ideia. Então, assim, quando eu tô com ele, é uma relação... eu fazia os troféus Gustavo Borges lá na época. É muito louco, cara. É muito louco. Então, assim, quando você vai pra uma prova dessa... É isso que você falou, porque nem você foi para as Olimpíadas. Você tinha
tempo pra ir pras Olimpíadas quando você era nadador? Não, cara, foi uma realização, tipo, de criança. Eu olhei pra mim e falei, cara, consegui. Cara, óbvio, cara como atleta. eu vi, né, tava acompanhando quando você falou, eu falei, caralho, cara, que irado, assim, independente como que você faz pra um negócio desse. Se você vai pra assistir, já é do caramba. Se você vai na comissão técnica, como médico da equipe, cara... Tomar no cu, porra. É muito do caralho, cara. Se foi mal. Muito louco, cara. Assim, pra quem fez esporte quando era moleque, é um negócio muito porrada. Então. A gente tem o Nicolas aqui, né? O Nicolas, ele frequenta aqui no. O Nicolas, o nadador. É que a gente. Perde a noção. Assim, a gente vai. Esse cara aqui agora vai fazer camp com o Messias, com o Colucci, com os caras que, assim, há 5, 6 anos atrás, a gente olhava pros caras e falava, cara. Completamente outro patamar e outro, e assim, muito distante de falar, pô, vamos fazer um treino aí, tá? Eu tô em São Carlos, rei, vamos treinar. É o que acontece hoje. É muito legal, cara, muito legal. E a realidade é que essa é a verdade pra qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim, pô, o Guilherme Benchimol, tá super amigo longe. Nosso, super amigo nosso. E um monte de empresário foda, super amigo nosso, Adib. Cara, e você passa a mão no telefone, e aí, tudo, como você tá? É normal, cara, só que a gente acaba fantasiando, colocando essas pessoas num pedestal, não que elas não mereçam, elas merecem, porque são ídolos nossos, né? E toda vez que a gente vai conversar com elas, a gente fica naquele ponto de reverência. Cara, que loucura, porque te impactou de alguma maneira muito forte, mas assim, é muito mais próximo da nossa realidade, de maneira geral, do que a gente acha. E às vezes as pessoas, né, para terminar aqui minha parte, acham que é muito difícil chegar onde elas chegaram. Talvez seja, mas ter acesso a elas, beber da fonte, conseguir aprender com essas pessoas, pô, isso daí tá um piscar de olhos. E, cara, assim, pra finalizar também, que senão não vai acabar nunca, tá muito legal esse papo. Podemos ficar aqui por cara, mim. assim, eu acho que almoço aí. Da nossa conversa, o que mais fica pra mim de aprendizado é você chegar ao seu nível profissional de referência, como você chegou, e falar, cara, beleza, mas eu quero caçar alguma coisa que eu sou ruim, assim, sabe? Que eu preciso melhorar. Do tipo, cara, porque tem gente que vai lá, não, agora eu sou foda, sou cara, então vou ficar aqui. Coisa que eu sou. Não, então eu vou continuar me desafiando. E eu tenho certeza que essas referências nossas também olham e falam, cara, eu preciso caçar alguma coisa que eu... Porque senão apaga a chama, né? Exatamente. Tem que dar medo. Mas tem que dar medo, cara. Tem que dar medo. E quando dá medo é bom. É bom. Não pode dar passado. E apanhar também às vezes é bom. Você fala, caramba, velho, que bom. Cara, assim, eu até mandei pra ele, cara, a vida do amador em algo, do iniciante em algo é muito boa, cara. Você faz uns erros, assim, eu faço uns erros de newbie. Cara, mas são as coisas que depois eu dou risada, né? Mas... Por isso que é bom se cercar de gente boa que já passou por isso, que você mandou uma mensagem. Cara, como você resolveu isso? Como você resolveu aquilo? Essa é a vantagem de já ser cascudo. Você tem a humildade de poder falar, cara, e de ter acesso e de não ter medo de acessar essas pessoas que já estão na frente. De falar, cara, vem aqui, me dá uma ajudinha aqui. Como é que você fez? Como é que era? Ah, é assim, putz, fiz completamente errado. Exatamente. Porque no começo você ainda é meio turrão também, né? Quando você tava começando a canoa, não, vou descobrir. Não. Vou ficar até meia-noite, mas vou descobrir. Vou fazer sozinho. Vou fazer sozinho. Aí você monta ali tua pirâmide completamente torta e cai. Aí você fala, puta merda, não sei o que. Aí vem o cara, por que você não fez assim? Ah, é verdade. Essa é a maravilha da vida. Exatamente. Tenham bons mentores, galera. Exatamente. Esses dois aqui, ó, são feras, viu? Vamos. A gente destrinchou aqui o engenheiro em várias fases da vida, fases desequilibradas, fases mais equilibradas, fases completamente desequilibradas, aí agora, e ele chegando lá na engenharia reversa dele dos 95. Você tá onde você achava que você ia estar, então, com 40? Quantos anos você tá? 38? Vou fazer 39 agora. Fazendo Ironman? Você achava que você ia fazer um Ironman? Não, eu achei que eu ia fazer... Você nem sabia o que era Ironman? Não, eu sabia. Porque quem é da natação, sabe. Eu achei que eu ia fazer um triatlon muito antes do que eu fiz. Na verdade, quando eu tava morando fora, eu tava... Eu quase fiz um lá em Hamburgo. Um short, sprint. Na verdade, não, o sprint não, o olímpico. Acabou não batendo a data, porque eu tava viajando de um lugar pro outro e não fiz. Mas tava assim, treinei uma época pra fazer. Mas acho que em algumas coisas, sim, eu tô onde eu imaginei, outras coisas eu tô muito à frente do que eu imaginei, outras coisas muito atrás do que eu imaginei que eu ia estar. Como? Qual que você tá atrás? Cara, assim, eu acho que essa parte de... Jiu-jitsu do Thales. Não.
Não, cara, eu acho que assim, a parte de família hoje, eu acho que eu deveria dedicar um pouquinho mais de tempo do que eu dedico hoje. Então, talvez eu esteja um pouco... A culpa de todo pai, que trabalha muito. Isso eu acho que eu tô um pouco atrás. Só isso, só. Boa. Caramba. É foda, cara, né? Pô. Essa é uma... Em relação com Deus, você tá na frente? Tem um Deus pra você? Cara, tem... Só que daí dá um podcast inteiro sobre isso. Então não vamos abrir essa caixa. Não vamos abrir essa caixa. A gente abre lá no seu. Talvez nisso eu também esteja um pouco atrás do que eu deveria estar. Então a gente abre no seu podcast essa caixa. Boa. Fechou? Os dois vão ser convidados para o meu podcast. Eu tô bem animado isso, cara. Que não vai ser... Quem assistiu até o fim já fica o gancho. Que não vai ser o Papo de Gestão, vai ser um novo, que é mais aberto, não é só sobre falar sobre gestão, falar sobre... A gente começa nessa. Esse aqui é o missionário. Missionário. Mas você tá certo, tem que ser mesmo, cara. Esse é catequizador, inclusive, né? Pescador de homens. Tá certo, tem que ser, cara. O mundo que a gente vive hoje, não dá pra não ser. Tá precisando. O único jeito de vencer o woke é dessa maneira. Pra Deus. É olhar pra Deus. É isso, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, velho? Foi massa demais. Valeu, senhores. Desculpa a bagunça. Valeu. Tchau. Valeu.